E aqui Davi a gente vai ver ele escolhido por Deus, levantado, ungido, cheio do Espírito Santo de Deus e traçando a sua jornada dificílima para assumir o seu reinado, tá? O que acontece aqui? Davi, então, ele já está sendo perseguido por Saul. Davi, ele já cometeu alguns erros, ele mentiu para os sacerdotes do templo. Davi, ele começou a ter alguns tipos de desvios de caráter ali, já na jornada dele. Mas também Davi cometeu alguns acertos. Ele teve a oportunidade de matar Saul 2 vezes e não matou. Ele, por exemplo, errou no seu posicionamento quando ele encontra ali Nabal e Nabal se recusa a dar os suprimentos para ele e ele vai querer matar Nabal de qualquer maneira. Ok? E aí, Deus intervém usando a esposa de Nabal, Abigail. Então nós estamos aqui assistindo a jornada de um escolhido. E por que é importante assistir e entender e ir profundamente no centro da história, nas facetas da história desses homens? Porque é o que acontece nas nossas vidas. Tá? Você acompanhar o Saul, você acompanhar Davi, os homens da Bíblia, vai te dar clareza de como você deve reagir para com Deus. Por quê? Nós continuamos sendo usados por Deus, Deus continua tendo seus escolhidos, Deus continua rejeitando, Deus continua tirando promessas da mão de um para entregar na mão de outro. Deus continua desistindo de nós e nos entregando as nossas próprias escolhas. Deus continua interferindo e dando oportunidade para que a gente aprenda com os nossos erros. O padrão que Deus estabelece aqui com Davi e Saul não mudou na minha e na sua vida. Você pode ser um Davi da vida, você pode ser um Saul na vida, você pode ser um Samuel, ok? É a mesma coisa, são homens que Deus usa para o seu propósito. O que nós somos? Homens e mulheres que Deus usa para o nosso propósito, ok? Então vamos lá, prestem atenção. Aqui nós vamos começar então com Davi, logo após ele passar por esses testes em que ele poderia matar Saul e não matou. O que nós vamos ver aqui? Davi está cansado, desalinhado, e começa a tomar decisões por si mesmo. Presta atenção, eu estou falando de Davi, o homem segundo o coração de Deus. Nós temos aqui, 1 Samuel capítulo 27, um Davi cansado, um Davi perseguido, um Davi sem ter para onde ir. Nós temos aqui um Davi que foi ungido a rei, mas o reinado nunca esteve tão distante. Presta atenção, é para você olhar para a sua vida agora. E Davi, ele passa agora por um processo em que o cansaço, a pressão, a falta de esperança nas circunstâncias em que ele está, começa a fazer ele tomar decisões, e aqui não diz que ele consulta a Deus. Ele começa a tomar decisões por ele mesmo. Davi segundo o coração de Deus. Se Davizinho está fazendo isso, você imagina a gente. Tá? Sim. Davi diz no seu coração. Davi falou isso para os homens? Não. Para quem não sabe, Davi estava ali então, sendo perseguido por Saul. Saul queria achar ele para matar de qualquer jeito. Ele tem 600 homens embaixo da sua liderança, são homens que são ali párias da sociedade, alguns homens que já eram fiéis a eles se uniram a Davi. E Davi aqui então, ele passou por várias questões com Saul, e ele já está cansado, e aí no seu coração Davi fala, eu vou perecer na mão de Saul em algum momento. Deus, ele livrou Davi de tudo até agora. Mas o cansaço está fazendo Davi pensar assim, uma hora vai. Uma hora da Saul consegue me matar. Ou seja, nós estamos vendo aqui Davi, então, esquecer do Deus que protegeu ele. Esquecer de tudo que ele viveu com Deus. E aí ele fala assim, uma hora eu vou morrer na mão de Saul. E aí o que esse pensamento de Davi nos traz? Que ele está cansado e com medo. A promessa foi feita, mas ele nunca esteve tão distante da promessa de Deus. Samuel derramou óleo na cabeça dele para ele ser rei. E ele está extremamente longe da promessa. E aí ele toma, então, uma decisão de ir até o inimigo do povo de Israel. Ele vai até Aquis em Gate, que é o líder dos filisteus. Filisteus esses que foi aqueles que Davi matou Golias. Presta atenção. Davizinho começa a sua ascensão matando Golias enquanto havia uma batalha entre os filisteus e Israel. Ele foi lá todo cheio do Espírito Santo e falou, quem é esses que ousam desafiar o Senhor dos Exércitos? E ele e a funda dele só.
corajoso, destemido, novo, sangue quente, sangue jovem. E ele foi e matou Golias e venceram a batalha por causa dele. O mesmo Davi que estava nesse cenário agora está cansado, traído, perseguido, desgastado, extremamente abatido. E ele vai se refugiar embaixo das asas do inimigo. O mesmo Aquis que era que estava liderando o exército e liderando Golias. Então ele fala assim, ele chega em Aquis e ele fala, eu vim aqui fazer uma aliança com você. E Aquis, presta atenção, Davi ele tem 600 homens e Davi ele é um líder de exército extremamente capacitado. E Davi está sendo perseguido por aquele que ele defendeu. Quem que é o inimigo de Aquis? Saul? Quem que Saul está tentando matar? Davi. Então Aquis aqui não está nem aí que Golias tinha sido morto, que foi Davi que foi lá e deu cabo do gigante. Agora ele olha para Davi como um potencial aliado, porque ele está sendo perseguido por Saul. Então Davi, ele começou a passar um tempo ali e ele começou a servir Aquis, ele começou a guerrear por Aquis, ele começou a guerrear pelo inimigo do povo de Israel. Aquis, ele não só aceitou Davi, fez uma aliança com Davi, como entregou uma cidade para Davi e para seus homens. Então, os homens de Davi, que eram todos do povo de Israel ali, eles trocaram de lado. Eles viraram a casaca ali e foram servir o inimigo. Aqui tá falando que foi Deus que mandou ele ir? Não. Não foi Deus que mandou Davi ir servir Aquis e servir ao inimigo. E aqui, então, Davi habitou na terra dos filisteus por 1 ano e 4 meses. Davi está cansado da perseguição constante de Saul. Ele começa, então, a raciocinar através do que ele acha, do que ele pensa, do que ele quer, conforme a pressão que ele está sentindo. E Davi toma uma decisão sem consultar a Deus. Ele decide fugir definitivamente para o território do inimigo. Ele constrói uma estabilidade ali no meio dos filisteus. E ali ele começa, então, a fazer algo que o caráter dele já tinha denunciado lá quando ele mente para os sacerdotes fugindo de Saul. Ele começa a agir com base na mentira, em duplicidade. Por quê? Davi, ele começa, então, a guerrear por causa de Aquis. E ele chega nas cidades e nos lugares e mata tudo. Por que ele mata tudo? Porque ele não quer que ninguém denuncie que ele está guerreando por Aquis. Ele não quer que Saul saiba que ele está escondido ali. Então Davi, ele chega nos lugares e não poupa nada, não poupa ninguém. E ele mente para Aquis conforme as decisões dele. O mesmo Davi, que é segundo o coração de Deus, mentiu para os sacerdotes, porque ele estava lá. É o mesmo Davi que aqui mente para Aquis. E começa a agir em duplicidade. Davi está se aproveitando da proteção de Aquis para seus próprios benefícios. Ok? Aqui está dizendo que Deus saiu de Davi? Não. Aqui está dizendo que Deus deixou Davi sem o propósito de reinado? Não. Aqui nós estamos vendo Deus em silêncio. Por quê, queridos? Presta atenção. Vocês acham mesmo que esse desvio de caráter de Davi era oculto aos olhos do Senhor? Vocês acham mesmo que o Senhor escolheu Davi sem saber que ele era mentiroso? Sem saber que ele poderia facilmente agir em duplicidade? Da mesma forma que Deus escolheu Saul, repleto de defeitos e de problemas, Deus escolheu Davi, repleto de problemas com caráter. E ele escolheu eu e você, cheios de problemas, cheios de desvio de caráter. O Senhor conhece o nosso coração, conhece o desvio de caráter. O Senhor sabe que a pressão, o medo, o deserto, o caos vai mostrar quem nós realmente somos. Então, o que eu tô falando pra você? Desvio de caráter, você olhar, nossa, mas eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço não sei o quê. Nós estamos falando de Davi. Mentiroso. 2 caras. E é o que Deus escolheu para rei de Israel e é o que Deus escolheu para trazer a linhagem do Messias. Davi, ele desalinhou completamente aqui. Então, é importante você entender, você que está desalinhado dos caminhos do Senhor, você que começou bem. Davi começou arrasando aqui, matando Golias. Corajoso, ousado. Mas Davi se desviou completamente quando o Senhor colocou ele sob pressão. Você se perder na hora que o Senhor aperta você, é o fato que o Senhor está testando realmente seu coração. E o Senhor não espera que a gente não cometa erros, que nós não tenhamos desvios de caráter. O aperto de Deus é para trazer isso à luz.
O Senhor não vai entregar o propósito das nossas vidas sem apertar a gente até que o desvio de caráter, até que os nossos problemas sejam expostos. E o Senhor está mostrando para Davi aqui quem ele realmente é. Então, Davi perdeu a coragem e passou a ser um homem com medo, o que fez ele tomar direções completamente equivocadas e não consultar mais a Deus. Davi buscou estabilidade fora da vontade de Deus. Ele conseguiu uma cidade, conseguiu recursos e conseguiu segurança na terra inimiga, no meio do inimigo. E ele estava muito bem, obrigada. Estabilidade fora da vontade de Deus. Você pode estar confortável, estável, cheio de recursos fora da vontade de Deus? Pode, Davi estava. Quando o caminho que Deus escolhe para você parece muito assustador, você se refugia onde Deus não quer. E ali você vai encontrar estabilidade, você vai encontrar conforto, você vai encontrar até propósito. Tá? O cansaço distorce a nossa percepção. A gente vê aqui, escancaradamente, que Davi nem pensava mais que ele era rei de Israel, segundo o coração de Deus. Ele estava cansado. O cansaço faz você falar, cara, eu acho que isso é ilusão. Sabe? Ai, tô cansado. Deus, ele não faz logo. Eu não consigo. Eu sou muito pequena, eu não sou capaz. Não quero nem saber. Eu vou seguir o meu caminho. Eu vou arrumar minhas coisas aqui. Vou me estabilizar aqui, mesmo que não é o que Deus quer pra mim, porque eu tô cansado. Davi fez isso. Tô falando pra você, Davi fez isso. O cansaço distorce a nossa percepção e faz a gente esquecer do chamado de Deus. E Deus jamais vai deixar a gente deixar que a gente passe chegue ao nosso propósito sem passar por esta etapa. Deus, ele não vai te entregar o propósito sem você passar pelo cansaço extremo. Ok? E outra coisa importante, nós justificamos os nossos desvios. Nós estamos cansados, nós cometemos erros e justificamos. Nós estamos com medo, nós cometemos erros e justificamos. Aqui Davi tinha justificativa? Tinha. Gente, ele só estava sendo perseguido pelo exército do rei. Lógico que Davi tinha justificativa para os seus erros. Ele tinha justificativa, mas é isso que eu estou tentando explicar para vocês. A Bíblia não descarta os erros de Davi. Elas mostram Deus espremendo ele para mostrar o problema, para mostrar o desvio de caráter. Sempre vai ter desvio de caráter, sempre vai ter desalinhamento. Na hora da pressão a gente mente. Na hora da pressão a gente se alia com o inimigo. Na hora da pressão a gente busca conforto onde Deus não está. Na hora da pressão a gente justifica os nossos erros. Na hora da pressão a gente não quer nem saber, a gente só quer salvar a nossa pele. Doa o que doer, doa quem doer. Aqui Davi matava todo mundo que chegava. Ele chegava nos lugares para guerrear por aqui. Ele passava a espada em tudo para que ninguém denunciasse ele. Presta atenção, quando a gente está sob pressão, a gente pisa em quem tiver que pisar para conquistar o nosso. É isso que Deus está mostrando. Então a gente precisa entender se a gente está tomando as nossas decisões baseadas na direção de Deus ou no medo, na busca por conforto, ou por causa do nosso cansaço, da vida, das circunstâncias. Por quê? Você tá fazendo isso? Você tá fazendo igual Davi? Tá cansado? Tá com medo? Tá desgastado? Já esqueceu que Deus tem uma promessa pra você? E você foi e se desviou dos caminhos do Senhor? Tá tudo bem. Eu tô falando pra você, tá tudo bem. Mas o que eu tô dizendo pra você aqui, nós vamos conseguir até o final da história entender como é que você vai reagir depois desse processo. Porque o que diferenciou aqui Davi de Saul foi a posição depois do erro. Ok? Existe alguma área da sua vida hoje que você está flexibilizando, você está negociando o princípio? Porque Davi sabia que mentir era um problema gravíssimo. Mentir era totalmente desalinhado com a vontade de Deus. E Davi passou a ser um mentiroso duas caras. Você acha mesmo que um homem segundo o coração de Deus mente desse jeito? Começa a mentir a todo momento? Agir com duplicidade, dois interesses. A gente precisa ver se tem alguma área da nossa vida que nós estamos negociando valores. Davi negociou valores, eu e você negocia valores? Claro que a gente negocia valores. A gente precisa identificar isso. Identificar. Deus aperta você para ver e te mostrar. Você está negociando o princípio. E negociando o princípio não vai, o negócio não anda. O negócio só anda negociando o princípio quando vem de outra fonte e não de Deus. Deus, ele não derrama sobre você abundância, não derrama sobre você coisas grandes se você estiver negociando os princípios dele. Ele não patrocina o que não é dele.
E uma pergunta muito importante. Davi não tinha paz aqui. Davi, ele estava em guerra externamente, ele estava em guerra contra Saul, ele estava guerreando por Aquis e ele estava com uma guerra dentro dele. Davi estava em paz, mentindo, agindo com duplicidade, negociando os princípios de Deus. Davi estava, não tinha paz, não tinha como Davi estar em paz sem consultar a Deus para tomar as suas decisões. Ok? Então nós estamos buscando paz com Deus, tomando as decisões certas, ou nós só estamos buscando alívio momentâneo com as nossas decisões? Falta de paz é guerra interna. E guerra interna, ela vem baseada numa distorção das nossas decisões que não são aliadas a Deus. Deus, ele não vai trazer um cenário de guerra interna. A guerra que Deus traz, que ele fala pra gente batalhar, é contra a carne, porque é a carne que faz a gente viver em guerra. Deus, ele traz uma sensação de paz. Agora a gente vai parar um pouquinho de falar sobre Davi e a gente vai falar agora de Saul. Por quê? Davi, ele tá tendo ali os problemas dele, evidenciando desvio de caráter, mas Davi, ele está passando pela prova de Deus, pela forja. Saul já não. Saul, Deus já desistiu de Saul. Deus já tirou o espírito de Saul, Saul já foi totalmente rejeitado por Deus, tá? E aqui a gente vai entender agora e assistir a queda completa de Saul. E o que acontece? Aqui Saul, ele vai então estar em guerra com vários povos ali, principalmente com os filisteus, que é o povo que Davi está ajudando. E Saul começa a buscar a Deus. E a gente tem que entender que Saul aqui já está arruinado por dentro. Por mais que ele esteja no trono, por mais que ele esteja ali ainda sendo rei, gente, ele mandou matar todos os sacerdotes do Senhor. Ele foi assim, no fundo do poço. Imagina, ele mandou matar todas as famílias que estavam ali tomando conta da cidade dos sacerdotes. Olha, é gravíssimo o que o Saul fez. E aí ele começa a buscar a Deus, ele ora. E é coisa que ele não fez antes, tá? Diga-se de passagem, Saul estava tomando todas as decisões segundo o eu acho, as vontades dele. Agora que realmente ele se afundou de vez, ele começa a buscar a Deus, só que Deus já não responde. Deus desistiu de Saul. Aí Saul, ele ora, ele busca nos sacerdotes que estão ali ainda que sobrou, ele busca em profeta. Aí sabe o que Saul faz aqui? Ele decide começar a obedecer. Ele decide, então, retirar todos os adivinhos, todos os feiticeiros. Ele manda matar todo mundo que serve aos outros deuses. Aqui ele começa a querer alinhar com os caminhos do Senhor. Ele tá desesperado. Desesperado. Ele fez tudo errado até agora. E agora ele se desesperou. E a gente pensa assim, cara, Saul matou todos os sacerdotes. Ele fez né? Não. Aí ele vai pro checkmate. Ele fala assim, então, já que Deus não me responde, busca pra mim alguma sacerdotisa, alguma adivinha, alguma pessoa que consulta espíritos e traga-a para mim. Ah, Deus não respondeu, eu vou atrás de outro mecanismo, de uma entidade. E aí, então, eles descobriram uma sacerdotisa, eles descobriram uma bruxa ali, uma feiticeira, e Saul se disfarça para ir até esta mulher. Então ele não vai como rei. Ele se disfarça ali como um homem qualquer para ir até essa feiticeira, esta mulher, tá? E aí é importante a gente entender que ele tinha mandado matar todo mundo que fazia isso. Você percebe que Saul, ele tentou se corrigir o reino. Mas a hora que ele viu que o ritual dele não estava funcionando, a hora que ele viu que o alinhamento dele não funcionou, ele rapidamente cedeu. E eu vejo isso muito seriamente acontecendo. A gente busca a Deus achando que porque nós estamos fazendo movimentos para Deus, ele tem que nos retornar, ele tem que corresponder. E quando Deus não corresponde com a gente como a gente quer, a gente facilmente se desvia. Deus não me responde aqui, eu vou buscar lá, eu vou buscar não sei na onde, eu vou fazer de outro jeito. Eu vou consultar outra coisa. No momento do desespero, porque Saul aqui está desesperado, Saul aqui está no fundo do poço, ele perdeu, assim, totalmente o sentido da vida dele. Ele está naquele momento em que a gente muitas vezes se encontra sem saber para onde ir. E aí, quando a gente busca a Deus e Deus não retribui da forma que a gente quer,
a gente se desvia facilmente. Por quê? Nós não estamos interessados em Deus, em se relacionar com Deus. Nós estamos interessados no que Deus vai fazer para mim. Saul, ele tem esse perfil. E é exatamente por isso que Deus rejeitou. E aí ele vai e ele pede para esta mulher invocar Samuel. E aqui ela invoca um espírito e esse espírito diz que ele vem lá de baixo. Eu já estudei um pouco sobre esta questão de quem é este espírito, porque Saul identifica esse espírito como Samuel. Porque ele aparenta ser um sacerdote, ele está vestido de branco. E aí ele fala, é Samuel. Eu não acredito que seja Samuel ali. E a coerência bíblica nos mostra, porque Samuel, ele morreu e ele era um homem de Deus. Samuel, segundo a palavra, ele estaria descansando. Ali onde os que são salvos descansam até tudo finalizar. Então eu não acredito que seja Samuel, eu acredito que seja uma entidade que ela invocou ali, que se passou por Samuel. Por quê? Porque nós sabemos que eles têm muita facilidade em fazer isso. Por uma entidade, por um demônio parecer pra você com a forma do teu pai, com a forma da tua mãe. Isso é muito simples, isso é coisa que eles fazem o tempo inteiro. Então é uma característica dos demônios, das entidades, se travestirem de quem eles quiserem para nós. E aí esse espírito, ele sobe e ele fala para Saul, o Senhor rasgou o reino de ti. E deu para Davi. Acabou, não tem mais jeito, querida, eu já te falei. Tá claro, você não entendeu ainda, Deus te rejeitou. Deus te rejeitou. Eu não acredito que seja o espírito de Samuel. E não tem também porque os demônios, os espíritos demoníacos e as entidades não saberem o plano de Deus, eles sabem. Então é muito fácil. A adivinhação, ela é muito complexa. A adivinhação, ela é muito complexa. A adivinhação é aquela que você senta na frente de um adivinho e ele sabe uma coisa que você conversou com o teu pai, com a tua mãe e ninguém mais sabe. Por que a adivinhação, ela nos engana tanto? Porque são entidades, são espíritos demoníacos que eles sabem tudo que aconteceu na nossa vida. Ok? Exatamente. Então, vamos lá. Aquela entidade, aquele espírito que foi invocado por essa sacerdotisa, se passando por Samuel, eu acredito que se passou por Samuel, Davi caiu ali, igual nós cai, quando nós vai em algum lugar e a pessoa fala que é nossa mãe, que é nosso pai, que é nossa avó, e fala coisas que só a gente sabe, isso daí é fichinha pra eles fazem isso com a mão amarrada nas costas. E ali é lançada uma profecia. Amanhã você e seus filhos estarão comigo, estarão mortos no reino dos mortos. E ali Saul, então, ele tá sem comer há vários dias, ele se prostra ali, ele cai no chão e ele já sabe, ele não pode brigar com Deus, gente. Ele tentou muito brigar contra a vontade de Deus, mas ali, entendeu? Não tem o que fazer. Aí ele come alguma coisa ali, o pessoal insiste e ele vai seguir o caminho dele, tá? E o que tá acontecendo, então? Saul está em pânico diante da guerra. Deus rejeitou ele, Deus não responde mais ele, tá? E isso não é que Deus se ausentou, isso é uma consequência do processo de afastamento que ele teve com Deus. A rejeição de Deus não foi porque Deus quis rejeitar Saul, foi porque Saul rejeitou a Deus. Saul quis seguir os seus próprios caminhos, quis seguir a sua própria vontade, tá? Sem a direção de Deus e não sabendo o que fazer, por quê? Até pouco tempo atrás, Saul sabia o que fazer. Ele ia no eu acho, eu sinto, eu penso e eu quero. Quando o eu acho, eu sinto, eu penso e eu quero não funciona e a gente começa a perceber que seguir as nossas escolhas não tá dando bom, a gente vai buscar a Deus. Deus não responde, ele vai atrás de uma médium, de uma adivinhadora, de uma feiticeira. Coisa que Deus abomina e que ele mesmo, tentando se corrigir, havia proibido. E aqui Saul, então, passa de todos os limites e rompe definitivamente, assim, é a queda completa, tá? E recebe, então, a confirmação que logo seu fim estaria próximo, tá? As principais lições aqui deste capítulo, que é focado em Saul, é o fato de que afastamento contínuo de Deus vai gerar um silêncio espiritual da parte de Deus. E vai gerar um caos interno. Quanto mais a gente rejeitou a Deus, quanto mais a gente se afastou de Deus, maior é o caos interno e maior é o silêncio que ele vai fazer. O que é o problema? Você não percebe que está se afastando de Deus, Saul não percebia. O que é se afastar de Deus?
É achar que está com Deus, é achar que tem Deus, é achar que Deus está com você, mas a hora que você vai tomar as decisões, é você que decide. Você não quer saber da decisão dele, você não quer saber das escolhas dele. E o que aconteceu com Saul e acontece com a gente? Eu amo a Deus. Eu tenho uma religião. Porque Deus sabe de todas as coisas. Mas eu escolho. Eu desejo. Eu acho certo. Eu sinto. Eu penso. Eu quero. Nós não consultamos a Deus. E nem consultar a Deus para lidar com o não de Deus, porque Deus sabe o que é melhor pra gente. O que acontece? Consequência. Vazio existencial, caos interno, decisões erradas, consequências terríveis. E aí, não foi Deus que se afastou da gente, foi a gente que foi se afastando de Deus, achando que tá com ele, achando que tá arrasando. Gente, Saul achava que tava arrasando. Quando Saul obedeceu a Deus pela metade e poupou o rei inimigo, poupou os animais, ele chegou em Samuel falando, mas eu fiz tudo que Deus mandou. E Samuel falou assim, Saul, você tá iludido, cara. Presta atenção, acorda pra vida. Você tá sendo rejeitado por Deus dia após dia e acha que tá arrasando, cara. É o Agag. E a gente faz isso, gente, a gente se afasta de Deus dia após dia, Deus está ali, cada dia mais longe, distante. A hora que nós vê, a gente fala assim, mas eu achava que estava arrasando. E o que vai acontecer com essas pessoas? Vai acontecer o que a palavra fala. Mas, Senhor, em teu nome expulsei demônios. Em teu nome eu curei. Em teu nome eu postei os versículos na internet. Em teu nome eu esquentei o banco da igreja 1 hora por semana. Em teu nome eu fiquei falando porque Deus sabe de todas as coisas. Mas, Senhor, em teu nome eu li café com Deus Pai. Em teu nome, em teu nome, em teu nome. E aí ele vai olhar e falar, apartai-vos de mim que eu não te conheço. Mas eu achei que eu estava arrasando. Apartai-vos de mim que eu não te conheço. Mas eu fiz isso, aquilo. Apartai-vos de mim que eu não te conheço. Saul, ele foi rejeitado porque ele se afastou de Deus achando que estava arrasando e a hora que a conta chegou, ele ficou surpreso. Ele ficou surpreso. O que derrubou Saul foi a arrogância, querer poder para si mesmo e não querer se relacionar com Deus. E não se submeter. Não ter um coração quebrantado diante de Deus. Saul era rei de Israel, rei embaixo do mandato de Deus, ungido por um profeta, sacrificava para Deus, orava, fazia tudo. Ele era tipo assim, se você olhava para Saul de longe, querido, você falava, olha, o rei do Senhor, o rei que é levantado por Deus. Mas lá no secreto, ele era totalmente desalinhado. Aqui o que a gente vai ver, a queda de Saul, a morte, é só a exposição externa de algo que estava colapsando internamente. A gente está vendo aqui Saul colapsar internamente porque a gente está acompanhando a história, mas para o povo que estava em volta estava lindo. Entendeu? E aí o que acontece? Saul começou a rejeitar a verdade, que era que Deus tinha desistido dele. Agora vamos lá. Vocês acham mesmo que se ele tivesse quebrantado seu coração, que se ele tivesse reconhecido o erro dele, que se ele tivesse se rendido a Deus e falado, Senhor, eu errei, eu pequei, me perdoa, que se ele tivesse entendido que ele não era um bom rei, que ele não tinha um coração de rei, e ele tivesse parado de perseguir Davi, e começado então a se alinhar e passado o trono para aquele que Deus escolheu, você acha mesmo que ele e Deus não tinham se alinhado? Você acha mesmo que ele não poderia voltar para os caminhos do Senhor, se alinhar com Deus e reestabelecer esse relacionamento? Ele poderia, queridos. Deus, ele é um Deus de perdão. Deus, ele é um Deus que ele não resiste a um coração quebrantado. Deus é um Deus que não resiste a uma pessoa rendida e arrependida. Mas Saul não se arrepende. Saul não se arrepende. Ele quer usar os mecanismos de Deus. E ele é daquelas pessoas que obedece a Deus, vai na igreja, faz o ritual, entrega a oferta e faz o café com Deus Pai, para ver se Deus funciona para os propósitos dele. Não tá nem aí para a vontade de Deus. Então, o que a gente faz quando Deus não responde? A gente espera ou busca uma resposta na irmã do profeta da internet? A gente tá buscando respostas de Deus nos profetas do TikTok?
A gente tá buscando resposta, a gente vai para as igrejas buscando profetada, a gente busca resposta nos horóscopos, a gente busca a resposta nas adivinhação. Onde a gente está buscando a resposta de Deus? A resposta de Deus é na palavra e no relacionamento com Ele. Tá? Tem que ter relacionamento, senão não adianta. Se você não consegue reconhecer a voz... Saul não sabia onde estava a voz de Deus. Saul não tinha como entender a voz de Deus. E muitos de nós não sabemos como perceber a voz de Deus porque estamos sem relacionamento. Se a pessoa está lá longe, você vai ouvir a voz dela? Você ouve a voz de quem está perto. Você ouve a voz de quem está próximo. Nós estamos realmente fazendo esforço para ter um relacionamento com Deus. Ouvir a voz de Deus ou só a gente só quer uma solução e a gente só quer que Deus funcione para a nossa vontade? Porque é diferente. Eu busco um relacionamento com Deus e faço o que eu tenho que fazer para isso. Eu quero ouvir a voz de Deus e busco reconhecê-la em meio às outras vozes. E eu estou disposto a fazer o que Deus quer, por mais que não seja o que eu quero. Ou eu quero ir para Deus porque alguém me prometeu que Deus funciona. Mas Deus tem que funcionar para fazer o que eu quero. Entendeu a diferença? Deus não é para funcionar. Deus é para se relacionar. E Deus não é para fazer o que a gente quer. Deus é para a gente fazer o que Ele quer. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Você não se relaciona com Deus para Ele fazer o que você quer. Você se relaciona com Deus para saber o que Ele quer que você faça. Se a gente vai para Deus para Ele atender o que eu quero, acabou, esquece. Nós estamos indo querendo que Deus funcione. E Deus não é feito para funcionar. Ele não se submete ao que a gente quer. E quando a gente vai para outros recursos e ainda põe na conta de Deus a bênção, a hora que a gente vai encarar na realidade, Deus vai falar assim, não fui eu que te dei, não. Você tá iludido. E igual a gente vê na internet, as pessoas elas estão utilizando recursos, negociando princípios para ganhar dinheiro, igual os jogos de azar, essas coisas, e ainda fala, tudo para a honra e glória do Senhor. E Deus tá falando, ué, como assim para minha honra e para minha glória? Você acha mesmo que eu patrocino esse tipo de coisa? É muito fácil receber bênçãos de outro recurso e pôr na conta de Deus, o problema é encarar ele depois. O problema era que a conta chega. Porque Saul fez o que ele quis, recebeu recompensa do que ele quis porque ele quis, mas na hora de encarar Deus, Deus falou assim, eu te rejeitei, isso daí que você tá ganhando não é meu não, cara, presta atenção. Então nós não podemos querer que Deus funcione. Nós temos que ir para Deus para relação e para falar assim, o que o Senhor quer que eu faça. Porque para o Senhor são todas as coisas. E aí, uma coisa importante. Lidar com a difícil verdade de que a hora que você vai para Deus e Ele começa a se revelar para você, você tem que tolerar, suportar, se manter perseverante, porque Ele vai desmoronar com o teu eu acho, eu sinto, eu penso, eu quero. A partir do momento que você começa a ir para Deus, você vai travar. No eu acho, eu sinto, eu penso, eu quero. E se você quiser manter o eu acho, eu sinto, eu penso e eu quero, você vai fazer um desvio. Você vai se desviar dos caminhos do Senhor. Ok? Então a tua busca por Deus está sendo com a disposição de romper com o eu acho, eu sinto, eu penso, eu quero? Ou ela está buscando confirmação para as suas vontades? Entendeu? Aqui, então, agora a gente vai para o capítulo 29. E a gente volta para Davi. Tá? O que a gente, então, termina aqui? Saul. Depois a gente só vai ver o fim dele, tá bom? Mas agora a gente volta para Davi. Davi já tá no meio do processo ainda, tá? Então, se você se identificou com Saul... Cara, se você se identificou com Saul, você toma cuidado. Mas Davizinho ainda, nós estamos aqui, Davizinho tem esperança. E aí aqui, Davizinho, nós temos ele aqui num dilema, tá? A gente sabe que Davi, então, tá servindo
aos filisteus, aos inimigos, e esses filisteus agora decidem guerrear contra Israel. E Israel, o povo hebreu, é o povo de Davi. Porque assim, até então, Davi estava guerreando por Aquis, mas Davi estava guerreando com outros povos, outros inimigos de Aquis. Agora Aquis vai de novo guerrear contra o povo de Israel, que é o povo de Deus. E aí, então, Davi, ele... Gente, Davi aqui, ele tá assim, ele virou a casaca de vez. Toda a fidelidade que ele tinha para Saul, ele transferiu para Aquis. E ele fala, eu vou guerrear. Eu e os meus homens vamos lá e vamos guerrear. Ele ia enfrentar os próprios homens de Deus, o povo de Israel. Ele estava decidido. Mas o que a gente entende aqui? A direção que Davi estava tendo não era de Deus, era a dele. Ok? Então Davi, ele estava vivendo uma vida de duplicidade. Davi mentia constantemente para Aquis, então ele tinha um desvio de caráter de mentir. E Davi também agora estava usando de um bom recurso, que era a fidelidade a Deus, no contexto errado, para a pessoa errada, no lugar errado. Davi é um homem fiel, isso não temos dúvidas. Ele é tão fiel que ele teve a oportunidade de matar Saul 2 vezes e não matou. Ele é tão fiel que quando ele mudou a fidelidade dele de Saul para Aquis, ele decidiu ser extremamente fiel a Aquis, o inimigo do povo de Israel. Então, Davi tomou o caminho errado, está no lugar errado, servindo o homem errado e fiel ao povo errado. Ok? Mas aí, neste caso, Davi, então, ele está naquela situação em que ele está prestes a cometer um erro irreversível. Um erro muito grave, que é brigar com o próprio povo de Deus. E aqui a gente vê Deus fazendo uma intervenção. Até aqui Deus tinha deixado Davi seguir o rumo dele, tá? Mas aqui Deus, então, a gente vê ele colocando a mão nessa situação para impedir Davi de cometer um erro irreversível. Porque como é que depois esses homens, o povo de Israel, ia se submeter ao reinado de Davi se Davi estava guerreando e matando eles? Vocês entendem que Davi estava prestes a cometer um erro irreversível? Um erro muito grave? Então Davi ele foi se perdendo aqui, ok? Mas os príncipes dos filisteus, que eram os que estavam ali, eles olharam e falaram assim para Aquis, Aquis, eu sei que Davi é fiel para você, mas ele não vai guerrear contra o povo dele, Aquis. Aquis, você tá iludido, cara? Você acha mesmo que Davi vai matar os homens de Israel? Presta atenção. E aí, Aquis, ele tem total convicção de que Davi é fiel. Mas os príncipes filisteus não querem ceder, eles querem que Davi não participe da guerra, porque eles acham que Davi vai virar a casaca. E aí Aquis chega em Davi e fala, Davi, ó querido, contra o teu povo você não vai lutar. Eles não querem, os líderes não querem, pega teus homens, pega tuas coisas e volta lá pra onde nós tava e deixa que a gente se vira aqui. E Davi fica possesso, Davi não quer, Davi ele quer guerrear contra o povo, entendeu? E aí Davi volta em paz com seus homens para as suas famílias, e enquanto Aquis e os filisteus, eles vão para a guerra contra Saul. Ok? A gente sabe que Saul tá apavorado, Saul tá tremendo na base, e o povo ali tá... E o povo ali, gente, nossa, eles vão padecer por causa de Saul. Tá? E... Aqui o que a gente pode entender? Davi, ele, querendo ou não, foi rejeitado. A reação de Davi à rejeição dos príncipes filisteus dói nele, ele não gosta. E aí, o que Davi é confrontado? A fidelidade dele. Sempre Davi, ele fica muito incomodado quando alguém tenta dar a entender de que ele não é fiel. Você pode ver que ele sempre faz isso. Ele assume a fidelidade com alguém e ele fica ali firme, ele não, sabe, ele fala, não, mas eu não fiz nada, eu sou fiel. Mas aqui neste caso, a rejeição dos filisteus com Davi foi livramento de Deus, gente. Foi livramento do Senhor. Então Deus, ele faz essa intervenção para impedir Davi de cometer este erro irreversível, tá? Então o que a gente vai entender aqui? O Senhor, ele pode interferir nas nossas vidas, mesmo sem a gente perceber. Rejeição, porta fechada, pessoas se afastando, situações que não dão certo,
lugares que a gente ia, mas não dá certo de ir, coisas que a gente vai fazer, mas não sai do jeito que a gente quer. Davi aqui, ele não gostou. Não gostou de maneira alguma de não ir para a guerra. Mas isso aqui era um livramento de Deus para ele, para que ele não cometesse um erro irreversível e não pudesse assumir o reinado depois. Então a gente tem que observar que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A gente sofre consequências das nossas escolhas? Sim. Sim, mas todas as coisas cooperam, tá? Então nem toda a porta aberta é direção, nem toda estabilidade é de Deus, e nem toda rejeição, nem toda porta fechada quer dizer que não é Deus fazendo. É Deus, provavelmente pode ser Deus ali movendo e nos livrando de coisas que a gente nem imaginava que poderiam acontecer, tá? Certos erros o Senhor não permite que a gente execute. Deus impede a gente de cometer erros. Não, Davi cometeu um monte. Mas alguns erros Deus vai entrar na frente e impedir que a gente execute. Por quê? Porque podem ser coisas irreversíveis. Tá bom? Aí vamos fazer umas perguntinhas. Você consegue hoje reconhecer as coisas que não estão dando certo, as coisas que não estão andando, as portas que se fecharam, as pessoas que se afastaram? Você está conseguindo reconhecer isso como livramento de Deus para você? Você ama a Deus o suficiente para entender que tudo que está acontecendo é para cooperar para o seu bem? Você consegue entender que os erros que Deus permitiu você cometer e as consequências que você está sofrendo são para que você aprenda, para te forjar para algo maior? Ok? Outra coisa, você está insistindo em algo que Deus visivelmente está bloqueando você de alcançar? Você está insistindo em um relacionamento que Deus já mostrou para você que não é isso? Você está insistindo num emprego que não é? Você está insistindo numa porta que é visível que Deus está usando todos os recursos possíveis ali para te mostrar que não é para você entrar nisso? Por quê? Davi insistiu. Davi tentou, Davi queria porque queria ir para a guerra com os filisteus. E Deus ali forçando. Vamos supor que Davi conseguisse essa barreira e conseguisse... Acabou, esquece. Ele ia por tudo a perder. Ele tinha esquecido do propósito que era ser rei daquele povo que ele estava indo guerrear contra. Sabe, você entende que Davi esqueceu? Ele tinha esquecido do propósito de Deus para a vida dele. Porque se ele tivesse lembrado, ele fala, não, eu vou ser o futuro rei de Israel, então eu não posso ir lá e matar os meus homens. Não insista em coisas que você está vendo que Deus está bloqueando. Né? Vamos soltar. Solta. Volta para trás. Davi teve que voltar para trás. E foi a melhor coisa que ele fez. Tá? E a gente vamos agradecer por tudo que não deu certo, em nome de Jesus. Fala assim, obrigada, Senhor, por aquela pessoa que se afastou. Obrigada, Senhor, por aquele emprego que não deu certo. Obrigada, Deus, por aquela porta que se fechou. Obrigada, Senhor, por aquela viagem que eu não consegui ir. Obrigada, Senhor, por aquele relacionamento que eu amava tanto, mas o Senhor impediu de dar continuidade. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor fez não dar certo. Obrigada, Senhor, por todas as portas fechadas. Obrigada, Senhor, por toda a rejeição. Obrigada, Senhor, por tudo o que não deu certo. Porque todas as coisas cooperam para o nosso bem. Agradeça por tudo que não deu certo. Ok? Aqui Davi, ele deve ter ficado muito agradecido a Deus depois. De Deus ter tirado ele deste caminho. Aí agora a gente vai voltar, então, Não, mentira. Nós vamos continuar com Davi. Capítulo 30. Nós estamos já acabando, tá? 30 e 31, nós encerramos este estudo. Continuando com Davi, Davizinho aqui ainda, tá? Davi, então, volta para o lugar onde estão ali é o acampamento, né? Eles se acampam ali com as famílias, as mulheres e tudo, né? Ele volta, então, não sei se é acampamento, se é cidade. Ele volta ali para o lugar onde estão todas as coisas, onde estão as famílias. E olha que coisa. Olha que coisa. Enquanto Deus estava livrando Davi de seguir a guerra contra os filisteus, a hora que Davi volta para a sua cidade, para o seu acampamento ali, os amalequitas tinham atacado. E ali eles levaram todas as mulheres, as crianças, tudo o que eles tinham. Então olha o que estava acontecendo. O Senhor estava livrando Davi lá e estava acontecendo um BO ali que ninguém estava sabendo. E aí eles chegam neste lugar e eles veem que as mulheres foram levadas, que foram levadas as crianças, levou todo mundo, os idosos, todo mundo que estava ali que não tinha ido para a guerra, esses amalequitas levaram embora, tá? E aí Davi e os seus homens, que foram os que voltaram, começaram a chorar.
Ali eles perderam tudo. Gente, Deus livrou ele lá e a hora que ele volta, ele perdeu tudo. Ele perdeu as 2 mulheres que ele tinha. Ele estava com 2 esposas. Eles perderam todos os bens materiais, eles perderam os filhos, eles perderam os animais, eles perderam tudo. E ali eles ficam desolados, esses homens. E Davi, ele chegou no fundo do poço. Num certo ponto que os próprios homens querem matar ele. Os homens, eles estão tão revoltados porque eles seguiram Davi em tudo que Davi quis e no fim eles acabaram sem nada. E agora, presta atenção. Agora vem a virada de chave. 1 Samuel, capítulo 30, versículo 6, diz assim: Davi se angustiou muito. Davi se angustiou muito. Aqui Davi estava totalmente jogado. Aqui Davi chegou na mesma situação que Saul estava. Eu não sei o que fazer. Até aqui, Davi estava, eu acho, eu penso, eu sim, eu quero ir pros filisteus, eu vou pros filisteus, eu quero servir aqui, eu vou servir aqui, eu quero mentir, eu vou mentir, eu quero ter uma vida dupla, eu vou ter uma vida dupla, eu quero ir pra guerra contra o meu povo, eu quero, eu vou, eu quero. Consultou a Deus em momento algum aqui, ele foi decidindo por ele. Ele tava igual Saul, batendo no peito e decidindo. Mas ele aqui, igual Saul, o Senhor colocou ele na mesma situação de Saul, perdeu tudo. O eu quero, eu sinto, eu penso, eu acho, acabou, não tem poder mais. Eu quero, não sei o que eu quero. O que eu sinto, eu não sei nem o que eu sinto, eu só tenho angústia. Eu não sei o que pensar, eu não acho nada, porque eu não tenho para onde ir. Presta atenção. Saul, ele chegou nessa situação e quando ele foi buscar a Deus para pedir direção, para Deus funcionar. Mas aqui fala, porém, Davi se fortaleceu no Senhor e fortaleceu os seus homens. Aqui, Davi, acabou. Ele só tem a Deus, ele não tem mais nada. Os próprios homens que ele tem querem matar ele por causa que arruinou com tudo. Só que Davi agora então se prostra diante de Deus. E ele busca forças no Senhor. E ele fortalece a ele e aos seus homens. E o que Davi faz aqui? Consultou a Deus. Aqui, Davi fala assim, Senhor, pela primeira vez, depois de tanto tempo, Davi fala, Senhor, eu devo perseguir os amalequitas para recuperar as nossas famílias? E aí Deus responde, persegues porque você vai alcançá-los. Davi foi com seus homens. Os homens estavam muito cansados, muito abatidos. Eles eram em 600 homens, 200 ficaram ali com as coisas e 400 foram. E o Senhor entregou tudo o que eles levaram. Não tinha morrido uma pessoa, estava todo mundo inteiro, todos os animais estavam vivos, estava todo mundo ali, todos os bens estavam ali. Além de Davi chegar lá, recuperar tudo, ele ainda pegou despojos dos amalequitas. O Senhor restituiu e ainda entregou mais. Vocês entenderam a diferença de Davi e de Saul? Entenderam? Davi recuperou tudo. Só que vocês perceberam que Deus teve que quebrar Davi no meio? Queridos, Deus tem que quebrar a gente. Se eu e você não chegarmos nessa situação aqui, ó, esquece. A gente fica batendo no peito e falando, eu penso, eu sinto, eu quero e eu acho. E não ache que nós vamos seguir um caminho linear depois que Deus quebra nós, não. Porque não é ver que Davi, ele desanda depois lá na frente. Então vamos falar assim, se Davi era um homem segundo o coração de Deus, e Davi errou tanto, o que é um homem segundo o coração de Deus? É um homem que quando o Senhor aperta, ele se rende. Ele se prostra. Ele não quer a sua vontade, ele quer a vontade de Deus. Perca total. PT, deu PT para Davi. Deus deu um jeito de dar PT para Davi. Tudo que Davi tinha tentado conquistar com a força do próprio braço, Deus arrancou. Deus arrancou dele tudo que Davi conquistou com a força do próprio braço, gente. Mas Davi, então, tem pressão externa, tem pressão interna, tem caos, tem perca, tem tudo deu errado. E ali ele vai e se fortalece em Deus. Ele busca a direção de Deus, obedece a Deus e recupera tudo que ele perdeu. Então vamos lá, perder tudo não é o fim. Perder tudo não é o fim. O fundo do poço não é o fim.
Jó também retrata isso. Jó, aparentemente, gente, Jó, é visível ali que Jó perdeu tudo. Mas o Senhor restituiu o dobro. Porque Jó era um homem segundo o coração de Deus. Davi perdeu tudo, mas era segundo o coração de Deus, tá? O que nós não podemos perder? A Deus. Saul perdeu a Deus. Saul perdeu tudo, mas Saul tinha chance ainda. O problema é que Saul perdeu Deus. Tá? Reposicionamento vai mudar o rumo da história. Posicionamento é a palavra. Vai mudar o rumo da história. Antes de agir agora, alinha com Deus. Se fortalece em Deus, se alinha com Deus, obedece a Deus, se prostra para Deus, busca a direção de Deus. Porque Deus pode trazer para nós, além da restauração do que foi retirado, ainda nos dar a maturidade para seguir em frente. Vocês acham mesmo que Davi saiu mesmo de tudo isso que ele viveu? Não saiu, gente. Davi saiu muito mais maduro. Davi saiu muito mais fortalecido. Davi saiu forjado desse processo. Então vamos lá. Tudo desabou, tudo desandou. A sua vida virou um caos. Aonde você se fortalece? O que você busca? Você busca pessoas? Você busca em vícios? O que você busca quando tudo desmorona? Você tem buscado a direção de Deus antes de tomar suas decisões, por mínimas que elas sejam? Você conhece a vontade de Deus? Você conhece a personalidade de Deus? Você sabe como é que Deus se move? Você ainda tem fé que Deus pode restaurar as coisas quebradas da sua vida? Você tem fé que Deus pode restaurar o que foi perdido e ainda acrescentar, restituir o dobro do que foi retirado de você? Receba esta mensagem, acredite, tenha fé, mas assim como o Davi se posicione, não se permita terminar como um Saul na vida. E para aproveitar para falar de Saul, vamos agora só finalizar com o caos. Então nós terminamos aqui esta passagem e termina o livro de 1 Samuel. O que nós terminamos? A 1 Samuel termina Davi cometendo muitos erros, com muito desvio de caráter, perdendo tudo e se reerguendo como um novo homem realinhado e direcionado por Deus. E nós temos Saul, o rei, que foi perdendo e se arruina e se afunda completamente. Só que a gente termina o livro de 1 Samuel com o fim de Saul. Enquanto está acontecendo com Davi, no mesmo momento em que Davi está lá recuperando as mulheres, recuperando as famílias e tendo esse BO aí, se restaurando, se realinhando, se posicionando em Deus, Saul está em guerra contra os filisteus, que os filisteus rejeitaram Davi, Davi voltou, foi para esse processo, e Saul está lá agora com esta guerra contra os filisteus, e os filisteus estão muito mais poderosos do que Saul, tá? Neste caso, quando os filisteus atacam, o que acontece? Os exércitos de Saul começam a fugir dos filisteus. E neste processo, ali, tanto Saul quanto os 3 filhos de Saul morrem, inclusive Jonatas, que é o melhor amigo de Davi. Que tristeza. Muito triste. É aquele fim de história em que ele é amargo, porque morre um personagem que a gente gosta muito. Eu fiquei muito chateada com a morte de Jonatas. Eu queria que Jonatas estivesse seguindo com Davi nos seus caminhos, tá? Mataram os filhos de Saul e eles ferem Saul profundamente, tá? E aí, Saul, ele pede para o seu escudeiro ali, para o seu servo, passar a espada nele. O seu servo se recusa e Saul, então, acaba transpassando a espada em si mesmo. Ele acaba, então, retirando sua própria vida. O seu servo fica desesperado, porque não sabe o que fazer, acaba também tirando a própria vida. E os filisteus, quando eles chegam e eles veem Saul e os filhos deles mortos, eles cortam as cabeças, eles pegam os corpos, eles fazem zombaria, eles penduram, eles zombam, eles levam lá para fazer rituais. Então, assim, gente, o fim de Saul é extremamente triste. A casa de Saul é dizimada. Saul, ele perde totalmente seu legado. Nós estamos aqui agora falando, milhares de anos depois, e lamentando o fim deste homem. E por que este homem acabou assim? Porque ele era segundo o coração dele, ele não era segundo o coração de Deus. Ele teve a oportunidade gigantesca de ter um legado, e ele perdeu, porque ele seguia seu próprio coração. Ele acaba tirando a própria vida, que é uma morte terrível. Ele acaba humilhado, escarnecido pelos inimigos. Ele é rejeitado por Deus, ele perde o reinado.
É muito triste a história de Saul, gente, da casa dele. Jonatas, um homem alinhado, um cara super legal, padece por causa do legado do pai. Aqui nós vemos os filhos padecendo pelo legado do pai. Nós vemos o rastro dos erros dos pais recaindo sobre os filhos. Muito triste o fim de Saul, gente, muito, muito triste. Mas ali eles recuperam o corpo, os corpos deles queimam, enterram de uma forma digna. Então nós terminamos assim essa história, tá? É só o resultado de um processo que já vinha acontecendo há muito tempo, essa queda. A queda não começou ali na guerra, ela só foi o resultado final de uma queda progressiva. Ninguém cai de uma vez só, queridos, a gente cai através de um processo contínuo. Nós caímos através de pequenas quedas. Aqui na história, se você pegar o livro de 1 Samuel, pegue uma hora e leia com calma. Você vai ver Saul cometendo progressões de erros. Nenhum homem é isento de errar. Mas os erros de Saul, eles mostram que o desvio dele não era só de um caráter ou de algo que poderia ser ajustado. Era um desvio interno total, de referência total. E o Senhor desistiu dele. E nos afastarmos de Deus da mesma forma que Saul se afastou, cobra um preço altíssimo. É altíssimo o preço de se afastar do Senhor, gente. E o que Saul nos mostra? A sua posição não sustenta o seu alinhamento com Deus. Você pode ser pastor de igreja, você pode ser padre, você pode ser líder, você pode ser renomado, você pode ser famoso, você pode aparentar. Ele era rei, o primeiro rei de Israel. Isso não sustenta. A queda sempre vem por mais... E o que é pior? Quanto mais alto a gente sobe, maior é o tombo. Então o tombo de Saul foi gigantesco, porque ele estava numa posição muito elevada. E o nosso fim sempre revela o caminho que nós escolhemos. Pode ser que não chegou ao fim ainda. Pode ser que você esteja assistindo injustiças, pode ver que você esteja vendo pessoas malignas aparentemente triunfarem. Pode ser que você esteja assistindo a sua vida como uma injustiça. Vocês concordam que todo esse cenário é injusto? Davi não escolheu ser rei. Quem escolheu Davi foi Deus. Davi não escolheu ser perseguido, Davi não escolheu nada disso. Então, aparentemente, o cenário era todo de injustiça. Aparentemente, o poder estava nas mãos de Saul. Aparentemente, Saul estava fazendo o que bem queria sem pagar o preço por isso. Mas o fim sempre vai revelar os caminhos que as pessoas escolhem. Não acredite no que aparenta, não acreditem em posição, não acreditem em recursos, não acreditem no que aparenta ser. Sempre saiba que o que está oculto vai ser revelado e que o fim importa muito mais do que o começo. O fim importa muito mais do que o começo. O começo de Saul foi lindo. E o fim foi terrível. O fim de Saul demonstrou aonde estava o seu coração e a quem ele servia. Ele servia a ele mesmo. O fim de quem só serve a si mesmo é muito triste. Porque o fim de quem serve a si mesmo não é somente o fato de que você tem uma vida triste. Você tem uma eternidade separada. Porque vai passar a eternidade com Deus quem serve a Deus. Ok? Você está assim como Saul, insistindo no erro, ou você está corrigindo a rota assim como Davi? Você errou? Tá tudo bem. Você está pagando o preço alto dos seus erros? Tudo bem. Você desviou-se dos caminhos do Senhor? Tá tudo bem. O seu caráter, ele tá tendo provado por Deus e você não tá passando no teste? Tudo bem. Mas cuidado com como você está reagindo a isso. Tá? E olhe muito bem a vida que você está construindo, de onde está vindo sua referência, de onde está vindo sua direção. Tá bom? Nos dias de hoje nós estamos numa situação em que nós estamos vendo a humanidade, né, se afundar e ladeira abaixo. Muito importante decidir onde nós vamos colocar as nossas referências, tá bom? Davi errou, mas voltou e se realinhou. Saul errou, mas desistiu. Enquanto um se fortaleceu em Deus, o outro terminou sem Deus. Então, frase final para encerrar a live. O que define, queridos, não é o seu final. O que define o seu final, O que define o seu final não é os erros que você comete. É decidir voltar e cometer os mesmos erros e continuar errando. O que define o seu final não é ser isento de erros. É decidir cometer os mesmos erros insistentemente.
Pecado de iniquidade é pecado repetitivo, são erros repetitivos. É você errar o alvo o tempo todo. Amém?